Boa noite, amigos telespectadores. Pena que não temos aqui uma boa garrafa de champanhe e 3 tacinhas para que nós 3 pudéssemos brindar e você aí de casa acompanhasse o 400º programa Eu e Você. São 400 programas no ar, numa nova fase da CNT. Nós já havíamos estado antes, aproximadamente 20 anos na CNT, depois fomos para uma outra emissora, mas desde 2005, hoje, então, estamos comemorando 400 programas. Então, parabéns para todos nós, em especial para a produção do programa, para a edição, o Leandro, que tem um papel tão importante na participação do programa, e para vocês, amigos telespectadores, e o nosso especial agradecimento, afinal de contas são 400 programas contando com a audiência de vocês, não é isso? Então, para todos nós, tchim-tchim. 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 É ótimo poder falar com vocês. Esta semana foi uma semana bastante tumultuada, eu diria até uma semana traumática para a nossa cidade do Rio de Janeiro. Mas nós abordaremos também no programa a viagem da nossa presidente Dilma, sua passagem por Lisboa, com toda a sua comitiva, causou aí muita polêmica, a inauguração de um porto em Cuba com dinheiro público brasileiro e também falaremos sobre um artigo publicado no Jornal da Cidade mostrando a relação do judaísmo com o cristianismo e um comentário muito especial sobre o Oriente Médio. Pois é, minha gente, mas nós ainda não havíamos nos refeito do descarrilhamento de um trem na estação de São Cristóvão na semana passada, que tornou a cidade um caos, com muita tristeza. Hoje registramos a derrubada de uma passarela na linha amarela esta semana por um caminhão caçamba e que até o presente momento ninguém explicou ou entendeu por que aquela caçamba estava levantada. Não é possível que o motorista não tivesse percebido, embora ele tenha dito que estava falando ao telefone. A questão é muito mais dramática, afinal, 5 vidas foram sacrificadas. As responsabilidades têm que ser apuradas e os culpados têm que ser punidos. Dessa culpa, eu não tenho dúvida, não pode ser afastado o poder público, que deveria fiscalizar a via e jamais permitir que caminhões trafegassem fora do horário permitido. Num total desrespeito à lei. Acho que a Lança, concessionária responsável pela administração da via, também tem a sua responsabilidade, pois poderia e deveria colocar uma efetiva fiscalização em todos os acessos à linha amarela, não permitindo a circulação de veículos pesados fora dos horários previstos. Afinal, a linha amarela é um maná de dinheiro, minha gente. Amanhã, segunda-feira, estarei entrando com requerimento de informações junto à Prefeitura exigindo cópias do contrato com a Lança. Os valores dos pedágios cobrados são absurdos. Imaginem um carro pagar R$ 5,50 para ir e R$ 5,50 para voltar de pedágio. Nós não temos dúvidas de que a obra já foi paga muitas e muitas vezes. Está mais do que na hora de se fazer uma reavaliação desse contrato. Afinal, é inadmissível que o cidadão tenha que pagar 2 pedágios. Um para ir, como eu disse há pouco, e um outro para voltar. Na ponte Rio-Niterói, Gerson e Pedro, paga-se apenas uma vez. A linha amarela tem que fazer o mesmo. Contratos, é verdade, são para serem cumpridos, mas também devem ser reavaliados, pois eu tenho certeza que se a Lança estivesse tendo prejuízo no cumprimento do contrato, há muito já tinha se manifestado e exigido providências do poder público. Da mesma forma, os exagerados lucros, a fábrica de dinheiro, que é a linha amarela, tem que trazer, de alguma maneira, benefícios para o cidadão e não apenas encher
os bolsos de empresários. Vocês não acham, Gerson? Tereza, eu fiquei pensando na tua preocupação em relação a este grave acidente. E cheguei à conclusão que o importante é dizer que a vida não tem preço. 5 pessoas morreram e ninguém poderá lhes devolver a vida. Mas não resta dúvida de que, além da fatalidade, essas pessoas foram também vítimas da irresponsabilidade do poder público, que mais uma vez mostrou que não fiscaliza nada. De qualquer maneira, as famílias das vítimas têm que acionar o Estado, o município e a LAMSA e exigir reparo financeiro. Quanto ao contrato firmado entre a Prefeitura e a concessionária que administra a linha amarela, a LAMSA, está mais do que na hora de ser revisto. Lembro-me que o valor inicial do pedágio foi de R$1. Valor inicial, R$1. Isso há mais de 15 anos. No entanto, ninguém questionou como o então prefeito Conde chegou a este valor e daí para frente os aumentos foram se sucedendo. Aplaudo a sua iniciativa, Tereza. Bravo. De exigir cópia dos contratos com a LAMSA para que possam ser revistos e se abrir mais uma caixa preta que explora o cidadão e enriquece cada vez mais empresários ambiciosos. Acho que o cidadão do Rio de Janeiro e mesmo a Câmara Municipal devem iniciar um movimento pela redução e a cobrança de pedágio num único sentido, não a exploração do pagamento de ida e volta. É isso. É isso mesmo, Gerson, e tenha certeza que eu já estou abraçando esta causa. O pedágio da linha amarela tem que baixar, tem que reduzir seu preço. Você não acha, Pedro? Sem dúvida alguma, Tereza. Sua iniciativa está absolutamente correta. A questão foi muito bem colocada por você e pelo Gerson também. Foi uma tragédia pavorosa. Daí a repercussão que teve nacional e até internacional. O caráter dramático do episódio se acentua quando se imagina que toda aquela tragédia acontecida, a morte das pessoas, teria sido evitada se houvesse um mínimo de fiscalização na pista. O caminhão caçamba com ela levantada teria que ter sido parado imediatamente no percurso. Não teria acarretado a queda do viaduto. Isso é o que mais dói na consciência e deve doer sobretudo na consciência dos encarregados da operação da pista. Pois é, Pedro, foi muito bem colocado por você e pelo Gerson, só que eu me pergunto, será que estas pessoas que tomam conta, que são responsáveis pela via, têm realmente consciência? Fica a interrogação. Mas nós agora vamos passar para uma polêmica bastante, digamos assim, comentada desta semana, que foi a escala em Portugal da presidente Dilma Rousseff e sua comitiva após participarem do Fórum Econômico Mundial em Davos, na Suíça. Considerando que a ida a Portugal estava fora da agenda oficial da presidente, que deveria ter seguido para Cuba. A presidente ficou hospedada no Hotel Ritz, em Lisboa, um dos mais sofisticados e caros da capital portuguesa. Aí veio o tradicional questionamento: quem pagou a conta? Afinal, Dilma e seus ministros também jantaram no melhor restaurante de Lisboa. No entanto, a presidente Dilma se saiu muito bem ao afirmar que pagou a conta com seu próprio dinheiro e seus ministros fizeram o mesmo, e ainda afirmou nada de fazer uso de cartão corporativo. O problema é que o mesmo não parece ter acontecido com a diária do hotel, dela e de sua robusta comitiva.
e cuja suíte do Hotel Ritz, ocupada pela presidente Dilma, custou nada mais, nada menos que 30 salários mínimos por ocupação diária. E aí, quem pagou a conta? Afinal, Portugal, como eu disse, não fazia parte da viagem oficial da presidente Dilma ao exterior, não é isso, Gerson? Tereza, acrescentando ao que você disse, a oposição pediu uma investigação ao Ministério Público por improbidade administrativa contra a presidente Dilma e os ministros que estiveram em sua comitiva, na polêmica escalada técnica em Lisboa. Isso foi o que fez o presidente do PSDB, Aécio Neves, mas também o líder da bancada na Câmara, Carlos Sampaio, entrou com representação na Procuradoria-Geral da República, alegando que Dilma infringiu o Código de Ética da Alta Administração por uso de dinheiro público para custear paradas luxuosas, supérfluas e ostentatórias em meio à viagem oficial. Como você disse, Tereza, a presidente declarou que ela e suas ministras pagaram o jantar com o seu dinheiro. Mas nenhuma palavra em relação a quem custeou a estadia no hotel mais caro da capital portuguesa. Demonstração de absoluta ostentação incompatível com a realidade brasileira. Imagine o que pensará um trabalhador que ganha salário mínimo saber que teria que trabalhar 30 meses, ele teria que trabalhar 30 meses, que equivalem ao que a sua presidente gastou no único dia de permanência num hotel em Lisboa. Tereza, Pedro, que falta de humildade. A questão está colocada e o que a opinião pública brasileira deseja saber é o que a viagem e a trajetória desenvolvida pela presidente da República e a sua comitiva acarretou de reflexo positivo para a economia brasileira. Esta resposta está sendo aguardada. Muito bem, Pedro, muito bem, Gerson, mas é muito bom ficar claro o seguinte, mesmo a presidente Dilma dizendo que nada de cartão corporativo, o fato é que os gastos com este cartão subiram 35% de 2012 a 2013. E o pior é que, segundo o portal da Transparência, 5.600.000 sequer apresentaram a comprovação de onde foram gastos. É um absurdo, 5.600.000 sem qualquer tipo de comprovação. Bom, Gerson e Pedro, mas nós ainda vamos continuar com a viagem da presidente Dilma e parece que as críticas da oposição à presidente Dilma não se limitaram à sua escala e gastos em Portugal, mas também, e eu afirmo e assino embaixo, com muita razão, ao alto investimento realizado pelo governo brasileiro através do BNDES no Porto de Mariel, em Cuba. Afinal, foram mais de 800 milhões de dólares para o Porto cubano e a presidente Dilma anunciou na última terça-feira que o Brasil entrará com mais 290 milhões de dólares para a Zona Especial de Desenvolvimento do Porto de Mariel, em Cuba. Isto eu acho muito grave. Afinal, os nossos portos estão largados, abandonados, objeto das mais acirradas críticas de nossos produtores, que consideram que a infraestrutura logística brasileira está 30 anos atrasada e investir mais de $1 bilhão no porto de um outro país é realmente inadmissível. Vocês não acham? Ô, Tereza, diante do que você contou para o nosso Estado, para esse povo, eu não sei se choro
ou se cai numa gargalhada incontida. Não sei o que escolher. Totalmente absurdo esse investimento do governo brasileiro no porto de Cuba, como você disse, quando os nossos portos estão totalmente abandonados e tem uma estrutura atrasadíssima. Mas, quando se trata de Cuba, tudo se justifica. E por que não poderia deixar de ser? A nossa presidente partiu de imediato para a defesa, dizendo que a parceria com Cuba é estratégica, com um mercado de 600 milhões de consumidores latino-americanos e que o Brasil tem responsabilidade, pois é líder da América Latina. Que argumento! A mesma defesa a que todos assistimos na contratação dos médicos cubanos, a preço de ouro, pois tem seus salários confiscados pelo governo dos irmãos Castro. É uma vergonha protegida e que tem a conivência do governo brasileiro. E agora financiar esse superporto de Mariel em Cuba é, no mínimo, uma afronta aos nossos produtores que são obrigados a conviver com o caos instalado nos ultrapassados portos brasileiros. Certo, Tereza? Certo, Gerson, a minha posição em relação a essa questão é exatamente igual à sua. Mas nós agora vamos passar para o Oriente Médio e falar de uma questão que é a paz entre israelenses e palestinos. E parece que os esforços do secretário americano John Kerry deixam muitas dúvidas e mostram que o caminho para a paz entre os dois povos está muito distante. Ao ler um artigo no jornal Globo, do professor Jacob Dollinger, que mora em Israel, dá para perceber o quanto a questão continua complicada, pois o presidente da autoridade palestina, Mahmoud Abbas, reafirma que não reconhece o Estado de Israel como Estado judeu, por ter muitas razões que o impedem de fazer isto. Claro, Gerson, que este é o mesmo pensamento de inúmeros líderes árabes e muçulmanos. Abbas chega a dizer, segundo o artigo, que os palestinos conhecem mais história e geografia do que os israelenses. No entanto, uma coisa especialmente me chamou a atenção no artigo do professor Dollinger. Quando ele coloca a relação da história do cristianismo com Jerusalém judaica de 2000 anos atrás, mostrando que, se os líderes palestinos negam a existência de uma Palestina e uma Jerusalém judaica, da mesma forma estarão negando a origem do cristianismo. Afinal, Cristo nasceu judeu e, para aqueles que não sabem, foi circuncisado no dia 1º de janeiro, ou seja, 8 dias após o seu nascimento, como manda a tradição e religião judaica. Isto há 2014 anos atrás. Ficando assim clara a existência do povo judeu na região há mais de 2000 anos, não se tendo, no entanto, nenhum fato histórico que possa provar a existência de povos árabes e muçulmanos na região há tanto tempo. Muito interessante o artigo que nos leva à reflexão e a entender a relação tão próxima do cristianismo com o judaísmo, não é isso, Gerson? Tereza, não há mais aquela diferença entre nós de criatura e criador. Estamos empatados. Você foi magnífica. Parabéns. Li também o artigo que você citou do Dr. Jacob Dollinger. Muito bom, objetivo e esclarecedor. Quanto à questão dos líderes árabes e muçulmanos não reconhecerem
a existência do Estado de Israel. Infelizmente, Israel é obrigado a conviver com isso o tempo todo e a tomar posições firmes em relação a seus vizinhos e inimigos. Vejam, Teresa e meus amigos, o que aconteceu na semana passada em Davos, envolvendo o presidente do Irã, Hassan Rouhani, e o presidente, ou melhor, o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu. O Hassan assegurou, diante de uma plateia de líderes empresariais e políticos do mundo, que seu país não quer a bomba atômica e que está determinado a concluir um acordo definitivo com as potências do Ocidente. Logo, ele foi desmentido por Netanyahu, que o acusou de estar dando continuidade a seu show de enganação, pois continua a reforçar suas centrífugas e seu reator de água pesada e a se armar com mísseis intercontinentais, cujo único objetivo é carregar armas nucleares. Entretanto, Rouhani foi a grande estrela de Davos, pois esse ano foi muito aplaudido, quando num auditório lotado disse que o Irã busca cooperação com o Ocidente e não quer a arma nuclear, afirmando que o Irã quer se engajar construtivamente com seus vizinhos. Mas, gente, acontece que no momento em que foi perguntado por 2 vezes pelo presidente do Fórum, Klaus Schwab, se isso significava todos os vizinhos, ele não mencionou o Estado de Israel, o que levou Benjamin Netanyahu a declarar que, ao mesmo tempo que Rouhani fala em paz com países do Oriente Médio, ele se recusa a reconhecer hoje a existência de Israel e seu regime dele. Defende todos os dias a destruição do Estado de Israel. Daí a grande preocupação do Estado judeu com a construção da bomba atômica pelo Irã. É uma questão de sobrevivência para o Estado de Israel. Pequenino, mas bravo, uma nação brava, muito brava. Fundamentais as visitas históricas feitas pela Teresa e pelo Gerson, o passado e o presente. Não se pode, de maneira alguma, dizer que o Oriente Médio era muçulmano antes de Jerusalém ser judaica, porque Roma que invadiu a Judéia, onde nasceu Cristo e onde o Cristo foi morto, crucificado por um tribunal romano, julgado por um juiz romano, Pôncio Pilatos. Isso passado. Maomé, que representa os muçulmanos, surgiu 470 anos depois de Cristo, podem verificar em qualquer enciclopédia. A Delta Larousse é uma delas. Quanto à visita do presente, perfeito, porque se o Irã quer harmonia com os países vizinhos, tem que concretamente desarmar o seu objetivo nuclear. Isso é fácil de conferir, é só o presidente do país expor o que é feito lá. Muito bem, Pedro, muito bem, Gerson. O nosso tempo acabou e nós esperamos que na próxima semana possamos abrir o programa Eu e Você com coisas positivas e não como infelizmente aconteceu nas últimas semanas. Obrigada pela participação dos dois e a você que nos assiste, o nosso agradecimento muito especial. Tenha um ótimo final de domingo, uma excelente semana e não esqueça, domingo nós esperamos vocês às 8 horas da noite aqui na CNT. Até lá!